É, por essa linha, Rafael, é quando o homem se sente, ele mata para se sentir poderoso perante a mulher. É importante isso que o doutor falou, justamente é isso que se percebe, essa questão cultural, a questão da força, do domínio. Houve um estudo passado pela Universidade de São Paulo que constatou que o discurso dos agressores era justamente o sentimento de posse, o ciúme intenso, o ciúme sexual, e se percebe justamente isso, o domínio, o poder que o homem tem sobre a mulher. E essa questão vem de um relacionamento já conturbado, por isso que é importante também que se diga que existem mecanismos preventivos para a mulher que se sente ofendida, através da lei da violência doméstica, que possui 5 formas de proteção para a mulher, sejam elas a violência física, a violência psicológica, violência moral, patrimonial e violência sexual. Então, a mulher que já está inserida nesse ambiente de trauma, de sofrimento, de dor, é possível que busque um escritório que lhe auxilie, autoridade policial, justamente para poder dar eficácia a esses mecanismos de proteção, para evitar um mal maior. Não deixar acontecer, né? Claro. E quando a gente está falando aqui do homem, né? E a gente sabe que é em minoria o caso de mulheres que cometem esse tipo de crime, mas acontece. Por que uma mulher comete um crime como esse? Um percentual das mulheres que cometem crime contra homens, muitas vezes são consequência de reiterados espancamentos, em que a mulher sofre da chamada síndrome da mulher espancada, né, que são mulheres que vêm sendo espancadas e não conseguem parar esse espancamento. A tendência desse espancamento é ficar cada vez mais grave. Nós temos que entender todo o contexto onde ocorre esse espancamento. É um ambiente de ameaça, um ambiente de desarmonia, de desamor, e que, portanto, lá pelas tantas, a mulher não sabendo mais o que fazer, já com a sua capacidade de encontrar soluções diminuída pelos reiterados espancamentos, pela síndrome do estresse pós-traumático, ela termina num momento de defesa, autodefesa, matando o seu parceiro. E isto é uma das causas pelas quais as mulheres, de forma muito mais rara do que o homem, mas as mulheres agredem os homens. Também existe violência doméstica feminina em relação ao marido. É muito menor, mas ela existe também. As mulheres, infelizmente, têm um delito mais frequente, que é o infanticídio, matar suas crianças. Este é um delito maior nas mulheres do que nos homens. E tem a ver com o fato de que muitas dessas gravidezes são indesejadas, elas ficam sozinhas para criar esses filhos, os maridos ou companheiros ou eventuais namorados não as auxiliem, deixando-as sobrecarregadas em todos os sentidos, psicológico, econômico, enfim, e cuidar de criança dá trabalho, né? É legal, mas dá trabalho, e essas mulheres eventualmente não suportam toda essa sobrecarga e no momento de fraqueza, ou até não desejando claramente o filho, terminam matando as crianças. Então, as mulheres têm mais essa característica de conduta criminosa, mas ainda assim muito menor que a dos homens. Em relação à pena para quem comete um crime passional, assim, anos, quanto tempo fica, geralmente? Claro que varia de caso para caso, né? Sim, varia de caso para caso, mas no homicídio simples, é um homicídio que não possui circunstâncias capazes de dificultar a defesa da vítima, por exemplo, não possui um motivo pré-determinado, a pena abstrata em lei é de 6 a 20 anos. Em se tratando de um homicídio mais grave, pelas circunstâncias que são analisadas no caso concreto, a pena parte em abstrato na lei de 12, podendo chegar até 30, tá certo? Se for constatado o domínio da violenta emoção, esse quantum de pena que vai ser fixado pelo juiz, que é a gravidade do fato, vai ser diminuído pelas questões da culpabilidade, como já foram dito, de 1/6 a 1/3. Então, a diminuição é em cima da própria gravidade do fato, né? Existe também até uma circunstância, o doutor falava desse trauma da mulher, que faz com que cause o delito. Muitas vezes é suscitado pelas defesas, se as provas indicarem nesse sentido, que se realize um laudo, incidente de sanidade mental, para ver se houve alguma perturbação psíquica. Então, haveria também uma causa de semi-imputabilidade
É difícil de ocorrer, né, doutor? Mas pode ocorrer, ainda mais se tiver também algum envolvimento com o uso de substância entorpecente ou álcool, né, um histórico nesse sentido. Então, daí a pena diminuiria de 1/3 de 1/6 de 1/3 a 2/3. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Gostaria de fazer algumas considerações finais, cada um de vocês, doutor Rogério. Eu gostaria de ressaltar o que o Rafael há pouco tocou, que é a importância dessas mulheres se darem conta de que estão num processo que tende a ser progressivo e que só depende delas, na maior parte das vezes, de dar uma parada antes que elas venham a sofrer mais, ficarem mais danificadas pelos espancamentos continuados e antes de que chegue a um fim trágico como este que nos motiva a vir aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, doutor Rogério. Doutor Rafael, quer falar a última palavra? Só dizer isso, da importância, a Lei Maria da Penha, a Lei da Violência Doméstica, está aí para proteger as mulheres e elas são as próprias ofendidas, as únicas capazes de legitimar essa lei. Obrigada pela presença de vocês. O TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã é dia de saúde e bem-estar aqui no programa. Você vai tirar várias dúvidas sobre unhas e cabelos. Um beijo, fica com Deus.